Olá, meus amigos, tudo em paz? Hoje vamos conversar um pouquinho sobre astrobiologia e espiritismo, notadamente sobre um tópico que nós selecionamos, que é a eletrosfera, né? Nós vimos a estrutura atômica nos outros vídeos e, no caso da eletrosfera, é aquela área do átomo em que os elétrons giram, né? Onde estão os elétrons, né? Essa é a eletrosfera. Pois bem, mas o que nós gostaríamos de destacar no nosso bate-papo de hoje são os níveis eletrônicos, né? Na verdade, a eletrosfera tem vários níveis, como a gente viu, né? Dependendo do átomo, da quantidade de elétrons que tem esse átomo, eles vão ter maior número de camadas ou menor número de camadas. Mas existe uma quantidade de camadas conhecidas, né, nos elementos que nós conhecemos, e um número máximo de elétrons que cada camada contém, pode conter, né? Dependendo também, como a gente está dizendo, do número de elétrons de cada elemento. Então, isso nós queremos enfocar, essa quantidade de camadas eletrônicas e o número máximo de elétrons em que cada camada pode conter. Então, vamos dar uma olhadinha na nossa figura. Aqui nós temos, ó, as camadas eletrônicas conhecidas, elas são K, L, M, N, O, P, Q. São as que nós conhecemos. E do outro lado nós temos a quantidade máxima de elétrons em cada camada. 2 na camada K, 8 na camada L, 18 na M, 32 na N, 32 na O, 18 na P e 8 na Q, certo? Então, essas são as camadas eletrônicas e a quantidade máxima de elétrons de cada uma dessas camadas. Ok. Só para exemplificar, a gente tem, por exemplo, o átomo de hidrogênio, que só tem um elétron. Então, o que acontece? Ele só tem uma camada, camada L. A camada L, ela suporta até 2 elétrons, né, como a gente viu. Então, o que acontece? Você pode ter um átomo com 2 elétrons e uma camada só. Ele terá uma camada só, que é o caso do hélio, né? Se você tiver o lítio, a quantidade de elétrons, na hipótese da estabilidade, né, da neutralidade elétrica, né? Então, ele tem 3 elétrons, o lítio. Então, ele tem 2 elétrons na primeira camada e 1 elétron na segunda camada. E assim sucessivamente. É assim que se comportam os átomos, né? Pois bem, nós temos que existem coisas curiosas, interessantes nesse conceito, consequentes a esse conceito, que são, por exemplo, elétrons livres, né? Então a gente vê que numa camada, por exemplo, que você suporta até 8 elétrons, né, como a gente viu que existem. Então, você às vezes não preencheu todos os 8 elétrons naquela camada, porque o número de elétrons em equilíbrio elétrico que o átomo tem não preenche, né? E às vezes ele tem um elétron nessa última camada, ou 2 elétrons nessa última camada. Aí o que acontece? Quando tem uma quantidade muito pequena de elétrons na última camada, nós chamamos que esses elétrons são elétrons livres. E quando você incide um campo elétrico, eles saltam de um átomo para o outro, né? Aí o que acontece? Forma-se uma corrente elétrica. As substâncias que possuem elétrons livres, né, significativa quantidade de elétrons livres, são chamados condutores, né? E aqueles que não têm essa quantidade significativa de elétrons livres, ou seja, que são sensíveis e que eles saltam com a incidência de um campo elétrico, eles são isolantes. Além disso, nós verificamos que essa quantidade de elétrons excessivos, né? Ou seja, são excessivos porque eu estou dizendo que formou a penúltima camada, aí tem outra camadinha e ficou um elétronzinho ali, é como se fosse um excesso,
né? Ele está meio sobrando, meio perdido ali, né? E tem outros casos em que está faltando poucos elétrons para completar o número máximo de elétrons naquela camada. Então, esses elementos que eles têm quase a quantidade total de elétrons, eles possuem uma propriedade chamada eletronegatividade, né? Então, eles é como que é assim uma propriedade, né? Uma propriedade dos átomos que eles ficam assim, eu estou querendo completar, que está quase completando. Aí o que acontece? Eles tendem a atrair um elétron livre do outro átomo, né? Essa atração, muitas vezes ele consegue retirar esse átomo, esse elétron livre de um elemento, e o outro elemento ele vai e puxa. Aí o que acontece? Eles ficam eletricamente carregados, né? Então aquele átomo que perdeu um elétron, ele fica positivamente carregado. E esse outro que captou um elétron, ele fica negativamente carregado. Aí o que acontece? Muitas vezes existe a atração elétrica, né? Houve a ionização, eles se transformaram em íons, um íon positivo e outro negativo, então eles se atraíram e essa união deles forma uma nova substância. Essas são as ligações iônicas que acontecem, a gente encontra em sais, em ácidos, né? Por exemplo, no sal de cozinha, você tem o sódio e o cloro, acontece justamente isso. Houve uma doação de um elétron, ou a captação de um elétron de uma das substâncias, e aí atração elétrica, né? E aí se combinam essas duas substâncias simples para formar uma substância composta com outras propriedades. E existe também um outro fenômeno na eletrosfera chamado compartilhamento de elétrons, né? Então, um está faltando, outro está sobrando, e um precisa, outro não precisa. Então, o que acontece? Então, em vez de um ceder, ele compartilha, né? Então, o elétron passa a circular em torno dos dois núcleos. Aí nós temos uma ligação covalente. A gente observa muito isso nos compostos orgânicos, né? Entre outros exemplos, tem muitos, mas nós lembramos aí só para exemplificar, ok? No caso dos compostos orgânicos, queremos falar um pouquinho sobre eles. Eles são sempre compostos como cadeias, né? Eles têm o formato de cadeias, de carbono, hidrogênio, né? Sempre carbono e hidrogênio, você sempre vê esses átomos presentes nos compostos orgânicos. E eles são formados, como eu disse para vocês, como cadeias ou como aros também, né? Como poliedros, né? Como polígonos, como poliedros. Muitas vezes a gente tem a forma espacial, né? Então, a molécula orgânica, ela é estudada não só na sua fórmula de quantos átomos eles são compostos de cada substância, mas também no seu formato poligonal ou poliédrico, né? Ou seja, como um sólido, né? Como um tetraedro, um tipo pirâmide, mais ou menos assim, né? Então eles têm esse formato, a química orgânica, então ela tem essa complexidade. Ele estuda a composição e a quantidade dos átomos, né, das substâncias simples e o formato das substâncias, né? Agora, uma coisa interessante é o seguinte, nós queremos conversar um pouquinho sobre espectroscopia. O que é espectroscopia? É uma técnica de detecção de substâncias, de ligações químicas que existem através da vibração dos átomos. Todos os átomos, tudo que existe, vibra, né? E quando vibra, emite emanações. No caso que a gente está estudando, os átomos, eles emitem emanações eletromagnéticas. Então, o que acontece? Você pode olhar com um espectroscópio que capta essas emanações de átomos até de outros planetas, de estrelas, de poeiras estelares, né, de galáxias. Então, o que acontece? Hoje em dia, o homem sabe, através dos estudos da espectroscopia do universo,
que a maior quantidade de átomos que existe no universo é de hidrogênio, em primeiro lugar, depois de hélio. Aí o que acontece? Aí o homem ele foi analisando tudo isso e chegou, por exemplo, à teoria do Big Bang, estudando essa, dentre outros fatos, né? A expansão do universo, a abundância muito grande de hidrogênio. Então ele foi compondo através desses fatos, dessas observações, chegaram a compor, por exemplo, a teoria do Big Bang. Então, a espectroscopia é um estudo assim, não só muito importante para o conhecimento do universo, mas também fascinante. É fascinante. A gente poderia dar um exemplo, né? Existia um cidadão, eu esqueci o nome dele agora, foi um pecado, né? Eu não trazer o nome do cientista, mas posteriormente a gente pode até trazer. Então tem um cientista que ele estava analisando o Sol do ponto de vista espectroscópico, ou seja, das emanações. Quais são as ondas eletromagnéticas que vêm do Sol? Então ele fazia análise do espectro, você fazia ali, decompunha para analisar quais eram os tipos de ondas que eram emanadas do Sol. Então ele descobriu em primeiro lugar o seguinte, que o Sol tem uma parte quente interna e uma parte fria externa. Essa parte fria, ele tem mais ou menos em torno de 4.000 graus centígrados. Tem a parte fria, superficial, que ele dizia, né? E a parte quente é a parte mais interna, a parte nuclear do Sol, que tem algo em torno de 14 milhões de graus, né? Então essa é a quente e a fria, 4.000 graus. Então, tem uma parte fria ali, ele analisando o espectro, né, do Sol, ele examinou e identificou isso, e hoje é algo assim, absolutamente aceito, né, essa composição, a parte interna mais quente e a parte externa mais fria, entre aspas. Pois bem, mas esses estudos, ele identificou uma emanação um pouco diferente, disse, é outro elemento que tem aqui, né, uma emanação eletromagnética ali que ele viu que meio diferente. Aí ele analisando, disse, é um novo elemento que tem aqui, chamado, nós vamos batizá-lo com o nome grego lá do Sol, hélio. Aí ele disse, o hélio é um elemento que tem no Sol. Descobriu o hélio. Aí, posteriormente, outro pesquisador descobriu o hélio na Terra. Ou seja, o hélio estava bem pertinho de nós. Mas nós só descobrimos o hélio no Sol, com estudos espectroscópicos, ok? Mas a espectroscopia é uma técnica muito importante em astrobiologia. As pesquisas das possibilidades de vida em outros planetas, elas são reais porque existem os estudos espectroscópicos, né? Então, esses estudos eles vão dizer, olha, existe uma nuvem interestelar, uma nuvem protoplanetária em torno de uma estrela, a gente vai ver o exemplo agora mesmo. E ali existem substâncias pré-bióticas, ou seja, substâncias que poderão compor outras substâncias que são mais complexas, né, macromoléculas, que a gente chama de proteínas, de ácidos nucleicos, que são fundamentais para a vida. Então, isso já está começando a ser descoberto, viu? Então, nós temos, por exemplo, na constelação de Hidra, a gente pode ver a constelação de Hidra, que ele fica na seguinte posição, se a gente observar. Existe o Cruzeiro do Sul, a constelação de Centauro e, em seguida, a Hidra. É uma pequena constelação que a gente observa no hemisfério sul. Então, existe uma estrela lá que nós intitulamos de TW, da constelação de Hidra. É uma estrela jovem e que ela é circundada de uma poeira, né, que é certamente uma poeira protoplanetária. Nessa área, né, nessa nuvem, foram detectadas as seguintes substâncias pela espectroscopia: ácido cianídrico e acetileno.
essas substâncias, e lá existe muita emanação de raio-x. Aí o que acontece nessas observações? Existe a possibilidade de formar bases nitrogenadas, como pirimidina. A pirimidina, ela é a responsável pela formação dos componentes do DNA, né, como uracila, timina, citosina, essas substâncias que compõem o DNA. Então, vocês vejam que os cientistas eles estão fazendo um estudo de química interestelar, que a gente chama de astroquímica, para conhecer as possibilidades de surgimento de vida qual a conhecemos, ou seja, de um tipo de vida que é essa que nos padrões do planeta Terra. Pode ter outro tipo de vida, com outros padrões, que não sejam carbono, ou que sejam carbono com outras configurações, né? Então, assim, a gente pesquisa a vida como nós conhecemos, nós não temos muita saída, né? Existem vida em outros planetas? Existem. Então, nós vamos estudar nos padrões da vida planetária terrestre, né, se existe vida semelhante à nossa em algum lugar no universo. Nós espíritas dizemos que sim, existe sim. Por quê? Porque existem planetas, como os espíritos nos dizem de uma maneira muito sábia, ali no Evangelho segundo o Espiritismo, Agostinho, onde tem lá a pluralidade dos mundos habitados. Em Santo Agostinho ele vai e dá uma aula sobre astrobiologia maravilhosa. Então ele diz que existem vários níveis. Planetas primitivos, que são planetas muito materiais, mais atrasados que o nosso, que nós podemos até imaginar como eles são, se a gente imaginar o homem primitivo na Terra, né? O planeta de expiações e provas, que é um planeta material, né? Os corpos materiais como nós temos, né? E que existem outros no mesmo nível evolutivo do que o nosso. Então a gente imagina que tem a mesma estrutura, né? Inclusive a mesma estrutura biológica, ou bem semelhante, ou bem parecida, nos mesmos padrões do carbono, né, da química do carbono, nessas cadeias da química orgânica. Então deve ser a mesma coisa. Em algum lugar nós entendemos que tem e que nós vamos encontrar. E planetas mais evoluídos com parâmetros, com paradigmas da vida diferentes da nossa, ou seja, tipos de vida diferentes. Então isso aí é algo para frente, a gente ampliar o nosso conceito de vida, da vida, do conceito de vida, de biologia, é algo para o futuro, né? Mas a gente sai pesquisando os padrões da vida. Depois a gente vai continuar a nossa conversa, estudando o núcleo do átomo, a radioatividade, as datações, tá certo? Esse é o plano do próximo vídeo. Um grande abraço para vocês, que Deus esteja conosco. Um abraço muito fraterno, muito amigo. Vamos continuar estudando e praticando o bem. Abração para todos vocês.